Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou tão feliz, irmãos, porque Deus me revelou uma coisa aqui tão profunda. Sabe quando você está passando por um deserto e você não consegue enxergar uma saída? É nessa hora, irmãos, que muitas coisas podem mudar na sua vida. É nessa hora que você está no meio de um problema, no meio assim de uma grande dificuldade que você desanima, não é mesmo? Mas é aí, irmãos, que Deus ele pode virar a chave na sua vida. E tudo começa aqui, com a mudança de mentalidade. Irmãos, quando a gente olha para o povo de Israel, que ficou ali 40 anos andando em círculos no deserto, a gente percebe que o problema deles, irmãos, é que eles não mudavam a sua maneira de pensar. Eles erravam, continuavam errando, eles continuavam reclamando. Eu me lembro que uma vez eu estava passando por um deserto e eu aprendi uma grande lição. A sua atitude, as suas palavras, a sua maneira de pensar vão determinar quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Sabe, irmãos, o deserto ele não é lugar de morada, é lugar de passagem. Mas tem pessoas, irmãos, que já passaram do tempo, já era para ter saído do deserto e infelizmente elas continuam nessa situação. Por quê? Porque elas reclamam, porque elas duvidam, elas não acreditam que Deus pode fazer algo na vida delas, elas preferem dar ouvidos aos ímpios, ouvir pessoas que não conhecem a Deus, do que ouvir a palavra do Senhor. Mas o salmista, lá no primeiro salmo da Bíblia, ele disse: bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite, e então tudo o que ele fizer prosperará. Ainda que ele esteja num deserto, numa terra seca, as suas folhas não murcharão e ele não parará de dar frutos. Então, irmãos, assim tem que ser a vida do cristão. O problema é que a gente acredita mais nas notícias dos jornais, a gente acredita mais nos nossos amigos que não têm vida com Deus, não têm intimidade com o Senhor. E por isso eu te convido a todo dia estar aqui comigo, de manhã e à noite e também à tarde. Eu tenho trazido testemunhos poderosos, tem sido uma bênção. Por que eu te convido? Porque se você não ouvir a palavra diariamente, você será como uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhece a Deus. É impossível uma pessoa ter intimidade com o Senhor se ela não conhece a palavra do Senhor. Eu sei que muitas pessoas aí fora, até nas igrejas, é impossível você ter intimidade com Deus se você não conhece a palavra de Deus, porque é através da palavra que o Senhor quer falar poderosamente com você. Amém? Irmãos, e hoje eu quero trazer aqui uma mensagem tão profunda a respeito dos processos de Deus na nossa vida. Olha, Deus tem promessas para você, você pode ter certeza disso. Talvez você pense assim: pastor, mas eu nunca recebi uma palavra profética. Pastor, eu nunca recebi uma mensagem de alguém, enviada por Deus. Mas, irmãos, a Bíblia, ela está aí disponível para você. Nela existem milhares e milhares de promessas e todas elas a Bíblia diz que Deus, ele confirma com um amém. Amém? Então, Deus sempre confirma com esse amém, ou seja, ele quer cumprir essas promessas na nossa vida. Mas se a gente vive como as pessoas do mundo, a gente não vai receber isso que ele tem para nós. E hoje eu quero contar aqui sobre Davi. Davi foi um homem que recebeu uma promessa de Deus. Mas, irmãos, assim como José, que ele recebeu um sonho e parece que a vida dele tudo foi indo ao contrário daquele sonho, Davi também aconteceu a mesma coisa. Isso me mostra exatamente isso. Na vida do cristão também vai acontecer. E por isso eu estou aqui hoje para ser boca de Deus na tua vida. Eu quero dizer o seguinte: as promessas vão se cumprir, mas você tem que fazer exatamente o que o Senhor vai te mandar fazer, principalmente nesse deserto. Lugar de deserto é lugar de decisão. É hora de você ter postura, amém? Eu sei que tem dias, irmãos, que é tão difícil que a gente não tem capacidade de tomar decisões, mas nós sempre devemos tomar posição. Isso sim, mesmo que você não esteja vendo nada à sua volta, Deus deseja que você tenha postura, que você se posicione, porque Ele vai te fortalecer, Ele não vai deixar você cair, amém? Nós já vamos começar com a mensagem, mas antes eu quero agradecer do fundo do coração vocês que têm compartilhado. Irmãos, são tantas pessoas que têm sido salvas, transformadas. Olha, só Deus para fazer isso e Ele tem usado a sua vida, pode ter certeza. Mesmo que ninguém responda, mesmo que ninguém compartilhe ou sequer comentem quando você envia o vídeo para elas, pode acreditar que você está fazendo a sua parte
e muitas sementes vão cair em terra fértil, em pessoas que realmente querem uma mudança de vida. Amém? Então se inscreva no meu canal, ative também o sininho da notificação e dá uma conferida aí se você selecionou a opção todas, ok? Porque aí você vai receber os próximos vídeos no seu celular e vamos crescer, irmãos, na caminhada com o Senhor. Irmão, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? A gente não nasceu para viver sozinho, sabe? Talvez você é aquela pessoa mais reservada, não gosta de ficar conversando muito, geralmente não vai nem em festa, sabe? Porque você não gosta de muita muvuca, né? Muito movimento. Eu até entendo você, porque nós não somos obrigados a manter uma postura diante dos outros, como se tudo estivesse bem. Então, principalmente quando você está passando por lutas, você gosta de ficar mais na sua, né? Não tem nada de errado nisso, ok? Mas eu quero que você saiba que desde o começo da criação, Deus ele planejou que o ser humano vivesse em unidade, em comunhão com outras pessoas. Quando a gente olha lá no Jardim do Éden, por exemplo, Deus olhou para Adão e ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, por mais que Deus fosse o Criador, Deus tinha uma íntima comunhão com Adão todo dia. Mas ele percebeu que seria muito bom se ele pudesse ter uma comunhão com outra pessoa. E foi então que Deus criou Eva, uma parceira, uma auxiliadora. Irmãos, Deus também sabe que vai chegar momentos na sua própria vida em que você não vai ter força suficiente. Você vai precisar contar com pessoas que vão te fortalecer, que vão te encorajar. Aqui mesmo no meu canal, todo dia, eu sempre peço a Deus para ser um suporte na sua vida, para te fortalecer com a palavra. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu sinto um carinho muito grande pela sua vida e eu sei que Deus te ama muito mais. Imagina, irmãos, Deus não poupou o seu próprio filho, mas ele enviou ele para morrer na cruz por você e por mim. Então você imagina o quanto Deus nos ama, certo? Só que ao mesmo tempo ele sabe que nós precisamos de relacionamentos aqui na terra e não somente com o Senhor. É muito importante viver bons relacionamentos. Pode reparar a vida daquelas pessoas que não sabem se relacionar, vivem brigando, xingando, não conseguem ter uma boa comunhão dentro de casa ou até mesmo fora. Essas pessoas são amarguradas muitas vezes, elas sofrem de uma maneira terrível. Então, irmãos, Deus quer nos ensinar sim a viver neste mundo, conviver com pessoas, ok? E como eu disse para você, eu quero fazer uma análise hoje sobre a vida de Davi. Irmãos, a história de Davi ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Pare para pensar aí. Davi era um jovem pastor de ovelhas, ele foi esquecido pela sua própria família, mas ele foi escolhido por Deus. E porque Deus estava com ele, ele acabou derrubando um gigante, ele se tornou um herói nacional, lembra? Todo mundo começou a gostar de Davi da noite para o dia. Aquele que estava abandonado dentro da sua própria casa, de repente vira um herói para todo mundo. E a Bíblia conta que o rei Saul, assim que percebeu que Davi matou Golias, logo já deu as recompensas para ele e colocou Davi como chefe do exército de Israel. Dá para imaginar isso? Irmão, sabe o que começou a acontecer? Toda vez que Davi ia para a batalha, Deus dava vitória para ele. E o povo então foi gostando cada vez mais de Davi. O problema é que teve um dia que Davi estava voltando da guerra e algumas mulheres usadas pelo inimigo, usadas por Satanás, eu tenho certeza, elas começaram a cantar uma musiquinha, irmãos. Sabe o que dizia nessa música? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Oh, irmãos, para que essas mulheres foram cantar isso? Meu Deus do céu, você conhece alguém assim também? Que tem uma língua de serpente, uma língua que só joga veneno, que joga ali mais fogo naquela fogueira? Irmãos, aquilo ali foi o suficiente para que o rei Saul começasse a ter uma inveja mortal de Davi. O homem que deveria proteger Davi, de repente passou a caçar ele como se fosse um animal. E então, infelizmente, Davi teve que fugir para o deserto, começou a dormir em cavernas, começou a viver como fugitivo dentro da sua própria terra. Irmãos, que tristeza! Imagine a confusão na cabeça de Davi, irmãos. Ele devia ter orado a Deus muitas vezes, falando assim, ó: Deus, o profeta Samuel me ungiu como rei de Israel, como futuro rei, mas agora o rei que está lá no trono, ele quer me matar. Eu salvei o teu povo do gigante Golias, mas agora eu preciso esconder do meu próprio povo. Senhor, será que eu entendi tudo errado? Onde é que o Senhor está em tudo isso? Irmãos, eu não tenho dúvida de que Davi deve ter ficado confuso dessa maneira. Ele devia ter pensado, o que é que aconteceu? Eu não estou entendendo mais nada.
Oh, meus irmãos, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora e você está olhando para a tua história e você está pensando assim: aonde foi que eu errei? O que está acontecendo? Porque Deus me prometeu uma coisa totalmente diferente do que eu estou vivendo hoje. Mas, irmãos, não desanimem, porque o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. Amém? E nesse cenário de perseguição, nesse cenário de medo, de dúvida, quando Davi estava se sentindo no fundo do poço, Deus então enviou um socorro improvável, aleluia. E esse socorro não veio através de um anjo com uma espada de fogo, mas veio através do próprio filho do rei Saul, aquele homem que queria matá-lo. O nome desse rapaz era Jonatas. Eu sei que muitos de vocês já ouviram sobre ele, mas para pensar uma coisa: Jonatas seria o príncipe herdeiro. Ele é quem iria governar Israel futuramente. Então ele tinha tudo a perder se Davi tivesse sucesso, porque Davi estava crescendo muito na popularidade com as pessoas. Mas a questão é que Jonatas gostou muito de Davi e eles construíram ali uma aliança, uma amizade muito poderosa, muito forte, exatamente num dos momentos mais difíceis. Irmãos, vocês já experimentaram isso na vida de vocês? Naquela fase da sua vida que você mais precisava de ajuda, de repente nasce ali uma grande amizade. Olha, eu já passei por isso, eu tenho 2 amigos aqui que são um braço direito meu, eles são parceiros de verdade e nós nos conhecemos numa fase muito difícil da nossa vida. E é por isso que a Bíblia diz que no meio da adversidade surgem os melhores amigos. Irmãos, e num desses momentos mais difíceis, a Bíblia conta que Jonatas, ele foi até Davi, que estava escondido. Olha só o que ele disse em 1 Samuel capítulo 23, o versículo 16. Olha só: Jonas então, o filho de Davi, foi encontrar-se com Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Jonatas, ele não chegou para Davi e ele disse assim: meu irmão, vai dar tudo certo, confia, para de ficar se preocupando. Não, irmãos, a Bíblia diz que Jonatas animou Davi a permanecer firme em Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Ele provavelmente deve ter chegado até Davi e falado o seguinte: olha, Davi, eu sei que você está passando por lutas, eu até te peço perdão pelo meu pai estar querendo te matar, mas eu vim aqui para te falar o seguinte: Deus tem promessa na tua vida. Essa força que você tem, essa coragem que você teve de matar aquele gigante, de enfrentar os inimigos, isso não vem de você, Davi. Isso aí veio da sua confiança em Deus. Então não perca a sua fé, não perca o mais importante que você tem. Irmãos, isso aí é amigo de verdade, entende? Um rapaz que tinha conhecido Davi há pouco tempo, de repente se tornou o melhor amigo. Aleluia! Olha, irmãos, eu já vi muita coisa que Deus fez, mas uma das coisas mais lindas, irmãos, é quando Deus une pessoas com um propósito. Aleluia! E talvez você esteja pensando aí: mas pastor, que bom para Davi, né? Mas eu não tenho um Jonatas na minha vida. Eu olho para todos os lados e eu só vejo solidão. Pessoas da igreja me abandonaram no momento mais difícil da minha vida, no momento do divórcio dos meus pais, pastor. As pessoas nem foram me visitar, nem procuraram saber como eu estava. Pastor, as pessoas não querem saber de mim e eu não vou ficar indo atrás delas. Irmãos, eu sei exatamente como é isso. Eu já vi muitos casos parecidos com esse que você está vivendo hoje, mas se você está pensando que você está sozinho nessa caminhada, você não está. Tem pessoas hoje orando pela sua vida, mesmo que você não conheça. Inclusive eu estou aqui hoje, eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça, amém? Se você se sente abandonado hoje, eu estou aqui para te falar uma coisa: continue acreditando, porque Deus não te esqueceu nesse deserto. Sabe, muitas vezes a pessoa que Deus vai enviar na sua vida não é quem a gente espera. Pode ser, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que você não conversa há muito tempo. Pode ser uma pregação como essa que eu estou fazendo aqui para você. Pode ser que alguém te estenda a mão e essa pessoa nem seja cristã. Irmãos, Deus pode usar uma pessoa de fora também. Creia nisso, não tem limites para Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ter comunhão com pessoas que te levam para o pecado. Mas, irmãos, tem muita gente aí que não vai na igreja, que não ora, que não lê a Bíblia, mas essa pessoa tem um coração que está agradando a Deus. E Ele pode usar essa pessoa sim para te fortalecer. Então não feche o seu coração, continue animado, continue buscando ao Senhor e Ele vai te fortalecer, eu tenho certeza. Amém? E aí, irmãos, continuando essa história aqui de Davi, que eu acho tão interessante porque a gente se identifica com ela, não é verdade?
Irmãos, a Bíblia continua dizendo que enquanto Davi estava fugindo de Saul, ele começou a viver com seus homens no deserto e ele tinha que ficar mudando de um lugar para o outro para ele não ser encontrado. E durante um dos momentos que ele estava foragido, eles ficaram perto de algumas terras de um homem muito rico chamado Nabal. Guarde esse nome. E a Bíblia conta que Davi e os seus homens protegeram os pastores e os rebanhos desse homem chamado Nabal, porque eles não queriam que ninguém roubasse as terras dele, que ninguém fizesse mal a esse homem. Então, quando chegou o período em que Nabal estava matando e preparando muitos animais para uma grande festa, Davi então mandou alguns dos seus homens para pedirem comida, para pedirem provisões, e eles lembraram Nabal de tudo aquilo que eles tinham feito de bom para ele. Eles lembraram ele que eles tinham protegido os seus rebanhos, que Davi tinha demonstrado muito respeito, sabe, por ele. Mas, irmãos, sabe o que aconteceu? Aquele homem, ele tinha um coração tão duro, um coração tão mau, que ele simplesmente desprezou Davi, ele humilhou Davi. E para começar ele falou, olha, eu nem sei direito quem é esse Davi, esse homem aí está fugindo do rei, com certeza ele está fazendo muita coisa errada. Irmãos, esse homem simplesmente tratou Davi como se ele fosse um traidor, sabe? Irmãos, aquilo foi a gota d'água para Davi, porque a Bíblia conta que Davi juntou 400 homens e todos eles desceram com a espada na mão e eles estavam decididos a destruir Nabal e todos os homens da sua casa. Agora pensa comigo numa coisa aqui. Davi estava prestes a cometer um erro terrível, porque ele estava agindo pela carne, pelo sentimento de vingança, e ele iria manchar as suas mãos com sangue por causa do seu orgulho ferido. Irmãos, aquilo ali poderia comprometer todo o seu reinado no futuro. Era uma tentação do inimigo, entendeu? Talvez você está aqui me ouvindo agora e você está passando por isso. O diabo tem usado pessoas para te tirar do sério, para te confrontar, para te amedrontar, para te acusar, e você tem que ficar na sua. Não haja na sua própria força, amém? Não sou eu quem está dizendo isso, mas eu creio que é o Espírito Santo te trazendo esse alerta. Porque Davi ele estava se inclinando para fazer coisa errada. E sabe o que aconteceu naquele exato momento? Ele já estava preparando 400 homens, irmãos, para matar aquele rapaz chamado Nabal. E de repente, a esposa de Nabal aparece em cena. Irmãos, a esposa dele chamava Abigail. E ela ficou sabendo da loucura que o marido dela fez e do quanto Davi estava bravo. E imediatamente, sem avisar o seu marido, ela preparou uma grande oferta de paz. Ela preparou alguns pães, muito vinho, muitas ovelhas, muita comida, e ela foi ao encontro de Davi. Irmãos, ela não chegou acusando Davi, mas ela chegou com muita humildade e muita sabedoria. Irmãos, a sabedoria, olha, é a principal coisa que a gente tem que ter, irmãos, porque com sabedoria você conquista o coração das pessoas, até mesmo aqueles que estão com raiva, nervosos. Irmãos, a Bíblia diz que ela se prostrou diante de Davi e ela assumiu a culpa pelo erro do seu marido. Olha isso, ela estava correndo risco de vida, irmãos, e mesmo assim ela foi corajosa, e a Bíblia deixa claro, irmãos, que as palavras daquela mulher foram como um bálsamo de Deus no coração de Davi, irmãos, que estava muito furioso. Em outras palavras, irmãos, ela disse assim, Davi, por favor, eu te peço aqui agora, eu te imploro, o meu marido é um homem tolo, um homem burro, ele não sabe o que está dizendo, então não suje as suas mãos, porque as suas mãos um dia vão usar uma coroa, e eu não quero que as suas mãos estejam cheias de sangue. Davi, Deus tem promessas na sua vida, vai lutar as suas batalhas, mas só se Deus te guiar e não por vingança. Irmãos, a reação de Davi, sabe qual foi? Foi impressionante. Davi poderia ter ignorado essa mulher, porque ele estava com muita raiva, mas ele reconheceu que era Deus usando aquela mulher. Oh, meus irmãos, precisamos ter discernimento espiritual. Às vezes Deus usa uma pessoa que a gente nem imagina. Então olha só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 25, os versículos 32 e 33. Diz assim, Davi respondeu a Abigail, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Aleluia. Irmãos, Davi, na hora ele entendeu o seguinte, não foi Abigail que veio até mim, foi o próprio Deus que enviou essa mulher para me impedir de pecar.
Olha, irmãos, quantas vezes a gente está na cara do gol, vamos assim dizer. A gente já está querendo fazer o que é errado. A gente já está querendo ir lá conversar com alguém, fazer alguma besteira, ou até mesmo entrar em um site, né? Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão presos ainda na pornografia. Eu falo ainda porque Deus vai te libertar. Não se acomode nesse pecado. Não se acostume com aquilo que é errado, com aquilo que desagrada a Deus. Lute. Dependa de Deus, dobre os seus joelhos e reconheça que você não consegue sozinho, amém? Mas talvez você estava para pecar hoje e eu estou aqui enviado por Deus na tua vida para te dizer, não negocie o teu chamado. Deus tem algo grande para você, mas você tem que fazer renúncias, você tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus, amém? Glória a Deus. Se você está sendo tocado por essa mensagem, escreva aqui nos comentários se Deus falou com você e isso vai encorajar outras pessoas. Irmãos, nós vamos orar agora, mas eu quero que vocês percebam a diferença aqui. Jonatas, o filho do rei Saul, ele foi enviado para apoiar o chamado de Davi, para ele não desistir, certo? Mas Abigail, ela foi enviada para proteger o caráter de Davi, para que ele não se desviasse, para que ele não manchasse a sua imagem. Então nós precisamos desses dois tipos de pessoas na nossa vida. Precisamos daquele amigo que nos levanta e que diz assim, continue meu irmão, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. Mas a gente também precisa muito daquelas pessoas que têm coragem de ficar na nossa frente e dizer assim, ó, pode parar, não é isso que Deus tem para você. Se você fizer isso, você vai fazer uma grande besteira na tua vida. Irmãos, a verdade é que infelizmente a gente só quer ouvir pessoas que nos agradam, com palavras doces, com palavras boas, não é verdade? A gente quer ao nosso lado pessoas que concordem com a gente, que passem a mão na nossa cabeça e que digam que nós estamos sempre certos, mesmo quando estamos tomando atitudes erradas. É aí que muita gente se perde, irmãos. É aí que muitas pessoas acabam fazendo escolhas erradas. Talvez no seu próprio casamento, Deus está usando a tua esposa para te alertar, ou usando o teu marido também para te alertar, você que é mulher. Então, que você possa ter a humildade para saber reconhecer, saiba perdoar, saiba pedir perdão, saiba entregar nas mãos de Deus essas ofensas que você tem recebido ultimamente. Deus pode estar me usando aqui hoje, eu creio, para te trazer esse alerta. Não faça nada por impulso, não haja na força do seu braço, de acordo com a sua carne. Pelo contrário, seja como Davi. Olha a humildade de Davi aqui, irmãos. Ele falou, glória a Deus. No meio daquela raiva, irmãos, ele ainda teve a capacidade de glorificar a Deus. E ele falou, foi o Senhor que enviou esta mulher aqui hoje. Então, eu não sei em qual fase você está da sua vida, mas uma coisa eu sei, Deus está trabalhando, Deus está movendo as peças e Ele vai te enviar ajuda na hora certa, principalmente quando você estiver mais fraco. Amém? Então, glória a Deus, nós vamos orar nesse momento. Eu creio que o Senhor falou poderosamente contigo. Escreva aí algum comentário para que isso fortaleça as pessoas que vão ouvir e também para que esse vídeo ganhe mais engajamento e mais pessoas possam também ouvir esta oração, tá bom? Feche os seus olhos e no final, a única coisa que eu peço é para que você compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial. Como é bom nós pararmos tudo o que estamos fazendo para ouvir a Tua Palavra. E hoje nós aprendemos, Pai, que Tu és um Deus que se importa com a gente. O Senhor nunca nos deixa sozinho em nossas batalhas. Obrigado, meu Deus, porque mesmo quando nós nos sentimos isolados, nesse deserto tão difícil, ainda assim o Senhor usa pessoas para nos levantar e nos encorajar a prosseguir. Pai, eu te agradeço por todas as pessoas que passaram pelo nosso caminho, pelos amigos, pelos nossos irmãos na fé, pela nossa família, por cada pessoa que o Senhor já usou para ser um pilar na nossa vida, para nos sustentar. Oh Deus, e nesse momento eu te peço perdão também pelas muitas vezes em que nós endurecemos o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós agimos como Davi. A gente fica cheio de raiva, cheio de desejo de vingança, querendo resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Perdoa-nos, Senhor, por cada palavra de amargura, cada palavra de xingamento, cada palavra que nós amaldiçoamos os outros, desejando mal, falando mal dessas pessoas. Oh, meu Deus, ajuda a gente a controlar nossa língua, Senhor. Como é difícil te obedecer nessa área, meu Pai. Que nós tenhamos um coração igual ao Teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a amar e até mesmo encorajar outras pessoas.
Pai, eu quero orar pela vida de cada um que está me ouvindo agora. Eu sei que tem muitos aqui se sentindo perseguidos no trabalho, dentro de casa, pessoas que são abusadas, pessoas que não têm para onde ir, Pai. Elas se sentem encurraladas. Mesmo que o Senhor já tenha prometido coisas para elas, elas não conseguem se libertar, Pai, de tantas coisas que aprisionam. Mas eu creio, meu Pai, que assim como o Senhor trabalhou na vida de Davi, o Senhor moveu as peças em favor dele. E mesmo quando Davi achava que não tinha mais saída, o Senhor então providenciava um escape. Deus, assim como o Senhor deu livramento para a vida de Davi no meio do deserto, diante daquela tentação, eu te peço aqui agora, liberta o teu povo, Senhor. Não deixe os teus filhos, Pai, caírem na tentação sexual. Não deixe eles trocarem uma bênção tão grande por um prato de lentilhas, por uma coisa tão pequena, tão insignificante. Pai, nós queremos andar em santidade. Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Mas nos ajude, meu Deus, a conservarmos aquilo que o Senhor já colocou na nossa mão. Não queremos, meu Pai, agir por impulso, não queremos agir na força do braço, nós queremos depender de Ti em cada atitude nossa. E você, meu querido, minha querida, que está ouvindo aqui esta oração até agora, eu quero te apresentar uma grande oportunidade. Eu quero que você abra o seu coração para Jesus, e você que nunca fez uma oração de entrega, se você puder, ore assim comigo de todo o seu coração, amém? Eu creio que Jesus está te ouvindo, Ele está sondando o seu coração e Ele quer te salvar nesse exato momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Eu reconheço que o meu pecado me afasta do Senhor, o meu pecado me condena. Mas Jesus, eu creio que Tu morreste na cruz para me salvar, para perdoar todos os meus pecados. E eu creio que agora o meu passado já não vai mais me acusar, porque o Teu sangue, Jesus, está me purificando. Jesus, perdoa os meus pecados, escreve uma nova história para mim e transforma a minha vida. Eu te entrego o meu futuro em Tuas mãos e eu te peço, cuida de mim, Senhor. Me ajude a vencer o pecado, me ajude a permanecer fiel e obediente à Tua palavra. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e eu já te agradeço. Pela fé, eu tomo posse do perdão e da salvação eterna. Aleluia. Oh, meu querido, se você abriu o coração realmente e orou, Deus ouviu você. Ele te salvou nesse exato momento, porque a salvação não é pelas obras, mas é pela fé por meio da graça. Amém? Que Deus te abençoe muito. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres, e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição, e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho, que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.